Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O meu abraço fraterno a você e também a toda a sua família. Com a graça de Deus, nós nos encontramos aqui pelas ondas da Paranaíba FM para juntos estarmos fazendo uma breve reflexão do Evangelho de hoje. Meu nome é Nivaldo Alexandre dos Santos, sou membro da PASCOM, aqui da Paróquia São Francisco das Chagas, aqui de Rio Paranaíba. Estou aqui em todas as quintas-feiras apresentando esse maravilhoso programa, aqui da Paróquia São Francisco das Chagas, essa oportunidade de nós estarmos, crescendo um pouco na fé. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que nós possamos também estarmos atentos ao que o Espírito Santo quer falar no nosso coração através desse Evangelho de hoje. O meu abraço também a você que está me acompanhando na minha rede social. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos estarmos meditando o Evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 18 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, e se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, proposto para nós, dentro da liturgia católica, hoje nós podemos tirar alguns ensinamentos que o Espírito Santo me colocou em oração, preparando para esse momento de hoje. E Jesus manifestou então aos 11 discípulos. E estes 11 discípulos estavam todos atormentados e medrosos. Por quê? Porque Jesus, ele tinha acabado de ser crucificado, E eles ainda, muitos deles ainda não tinham visto Jesus ressuscitado. Depois, se você quiser estar pegando na sua Bíblia, ler o Evangelho, ler o capítulo 16 todo, para você tirar algumas conclusões também. Então, certamente eles estavam todos atormentados, medrosos. E quantas das vezes também, no dia a dia da nossa vida, a gente também passa por medos, a gente passa por situações tristes, por situações de tribulação, e muitas das vezes o medo vem tentar tomar conta de cada um de nós. E é nesse momento que nós temos que recorrer a Jesus, pedir a Jesus força. Então a palavra diz para nós, que Jesus disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Jesus, naquele momento que ele manifestou aos 11 discípulos, ele estava falando sim e dando sim uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, pois eles estavam todos atormentados com medo. E eu tenho plena certeza que a partir daquele momento, eles ficaram alegres com a presença do Cristo ressuscitado. Eles, naqueles momentos, com toda certeza,
eles revigoraram a fé. Eles acreditaram no Cristo Jesus. Pois Jesus tinha manifestado, sim, após a sua ressurreição, ele manifestou a muitos dos seus discípulos. E aqueles que estavam ali, né, certamente estavam todos sem ânimos, todos abatidos. Mas Deus, ele quando ele manifesta na nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração, quando ele manifesta na nossa vida, a nossa vida é transformada. Assim como a vida desses 11 discípulos foram transformadas a partir daquele chamado, daquelas palavras que Jesus disse para eles: ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. E Jesus está falando para cada um de nós também aqui hoje. E aonde ele nos enviar e proclamar a tua palavra, anunciar a tua palavra, pois Deus, ele tem uma missão para cada um de nós. Ele tem uma missão para cada um de nós, e nós devemos sim aderir a esse convite do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda a palavra diz para nós, aqui no versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, Jesus falava para eles, para os 11 discípulos, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, há dois caminhos, né? Há o caminho do bem, há o caminho do mal. O que o homem optar, será dado. Se o homem optar pelo bem, pelo caminho da verdade, pelo caminho da justiça, será um caminho de cruz, será um caminho de espinhos, mas é o caminho que vai nos levar à vida eterna um dia. E o caminho do mal é o caminho que a maioria do povo hoje desse mundo está optando, né? Hoje nós podemos perceber que é a minoria ainda que busca Jesus, né? É a minoria. Então há dois caminhos, né? Então nós temos que optar para o caminho do bem, que é o caminho, né, de estar com Jesus, de estar na presença de Jesus. Então quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então é preciso crer para ser salvo. É preciso crer nesse Deus maravilhoso. É preciso crer nas promessas de Deus. É preciso recebermos o batismo de Jesus. E quando nós recebemos o batismo de Jesus, nós sim tornamos filhos adotivos de Jesus. Então que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, acreditar na promessa de Deus. Assim como Deus falava, assim como Deus falou para esses 12 discípulos, hoje ele está falando para cada um de nós. E veja que a palavra vai dizendo para nós: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Então, aqueles que crerem, nem todos crerem, nem todos, né, acreditam em Jesus. Nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, crê em Jesus. Então a palavra é clara para nós, o evangelho é claro para nós. Aqueles que crerem expulsarão em meu nome. Aqueles que crerem expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Então, quando nós estamos com Jesus, meu irmão, minha irmã, quando nós estamos com Jesus, aparecem muitas coisas para nos tirar da presença de Deus. Quantas coisas, quando a gente está dando o caminho, quando a gente está no caminho de Deus, quando nós estamos no início da nossa caminhada, na nossa missão, quando nós temos uma missão, o mal, ele tenta de todas as formas para nos tirar da presença de Deus. E quando nós estamos com Deus, mal nenhum vai ter vitória na nossa vida. Quando nós estamos com nossos joelhos dobrados diante da presença do Deus maravilhoso, mal algum vai nos fazer mal. Pode vir tantas coisas em cima de nós, né? O diabo, ele tenta de todas as formas, né? Às vezes ele usa até mesmo gente, né, da própria igreja para nos tirar da presença de Deus, mas
ele não vai ter vitória, porque Deus ele vai estar conosco, ele vai dar força para nós vencermos as tentações, vencermos as ciladas de Satanás. E Deus fala para cada um de nós hoje, através desse evangelho, assim como esses 11 discípulos estavam com medo, Jesus está falando para nós hoje também, para nós renunciar a todo medo, para nós entregarmos a nossa vida a Ele. E Ele também chama a cada um de nós a sermos discípulos missionários, a ir a pregar o evangelho dele, aonde Ele nos mandar. Aonde nós estivermos, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados a falar de Deus, a pregar o evangelho, através de um sorriso, através de uma palavra amiga, através de um gesto concreto. Isto sim também é pregar o evangelho, isto sim também é ser missionário. E nós somos convidados a sermos missionários na nossa casa. E como nós precisamos falar de Deus na nossa casa, como nós precisamos falar de Deus para os nossos amigos, como nós precisamos, meu irmão, minha irmã, de ir proclamar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus. É preciso, meu irmão e minha irmã, é preciso crer na presença de Deus. E nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra, mas hoje Jesus está falando para nós através do Espírito Santo. Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Então, nós não podemos fazer distinção de pessoas. Jesus está falando para nós ir aqui e proclamar o evangelho a toda criatura. Anunciar Jesus também para aqueles que não acreditam, para aqueles que estão lá no fundo do poço, e muitas das pessoas também que estão dentro da igreja precisam ser evangelizados. Precisam sim conhecer o verdadeiro Jesus aqui da Bíblia. O verdadeiro Jesus aqui da Bíblia. É preciso que muitos que se dizem cristãos precisam conhecer o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus que é amigo dos pobres, que é amigo daqueles que estão lá no fundo do poço, daqueles que muitas das vezes, muitos passam e não cumprimentam, não falam nem um bom dia, nem uma boa tarde. É preciso que nós anunciamos também a toda criatura, aonde Jesus nos enviar. É preciso que nós proclamamos a palavra de Deus, anunciamos a palavra de Deus, e que nós possamos fazer a nossa parte. Anunciar a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é clara para nós que nem todos também acreditam na palavra de Deus, né? Nem todos acreditam na palavra de Deus, mas que nós possamos fazer a nossa parte. Sermos discípulos missionários, anunciar a palavra de Deus, pois Deus ele tem os meios dele, a forma dele para pescar, né, os filhos deles, né, os filhos dele, né? Então que nós sejamos discípulos missionários, que nós possamos anunciar a palavra de Deus na humildade, na simplicidade, e que nós possamos seguir os passos do Divino Mestre Jesus, que morreu na cruz para a nossa salvação, pois a palavra diz para nós aqui: eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem, expulsarão os demônios em meu nome e falarão novas línguas. Então quer dizer, Deus ele continua curando, Deus continua libertando, Deus continua realizando milagres e sinais em nossas vidas. Basta nós também apresentar os nossos pedidos a Ele, apresentar a nossa vida a Ele, as nossas necessidades a Ele. E assim, aquilo que for da vontade dEle, no tempo dEle, na hora certa dEle, Ele vai nos conceder. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e que nós possamos, né, continuar firmes em oração também. E hoje aqui, terminando essa reflexão, que nós possamos colocar em oração todas as pessoas enfermas, né, das nossas famílias, da nossa comunidade. E aqui, terminando esse momento de oração, nós possamos, né, rezar de modo especial pelo nosso irmão professor Erivaldo Miranda, pelo Guilherme, né, marido da Maria Lúcia. Também peço a oração para o meu tio João dos Reis, que voltou para o CTI novamente. Quero colocar aqui também todas as pessoas que sempre pedem minhas orações. Que Deus abençoe a todos. E que na próxima quinta-feira nós possamos estar aqui novamente,
refletindo a palavra de Deus. O meu agradecimento ao Marquinho aqui, o Marcos, né, que me auxiliou aqui na mesa de som. E que Deus nos proteja, que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que nós possamos seguir os passos de Jesus e sermos discípulos missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.